Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Elton Oliveira por aqui para mais um vídeo aqui no nosso canal Jesus Mais. E eu tô mais uma vez feliz porque você tá aí do outro lado, porque você tá querendo conhecer mais e mais desse Jesus. E pode ter certeza, pessoal, que preste atenção, esse seu desejo aí de querer mais de Jesus, conhecer mais de Jesus, é a melhor coisa que você pode fazer. Porque o nosso Jesus é uma pessoa que muda histórias. Nós estamos aqui porque nós somos apaixonados, nós amamos Jesus e queremos levar você a conhecer e amar também esse Jesus que nós amamos de todo o nosso coração, tá bom? Que bom que você tá aí do outro lado, tá bom? Se possível, já compartilha o vídeo aí para que outras pessoas sejam edificadas, tá bom? Vamos falar sobre algo muito interessante hoje, onde encontrar socorro. Muitas vezes na nossa vida nós estamos em situações de dificuldade. Quem não passa, não é verdade? E a pergunta é: onde nós vamos encontrar socorro? Vem comigo para esse vídeo que eu quero te ajudar e te mostrar onde nós podemos encontrar ajuda para as nossas dificuldades. Bora lá? Pessoal, eu queria ler com você o livro de Marcos, capítulo 2, versículo 1. Diz assim, ó: Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Olha o versículo 3. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, romperam parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Eu queria que você viesse comigo aqui para a gente poder falar em rápidas palavras aqui. O que está acontecendo aqui? Jesus acabara de chegar em Cafarnaum. Possivelmente, segundo alguns historiadores, aqui ele estava na casa de Pedro, porque Pedro morava em Cafarnaum. Nós bem sabemos que Jesus não tinha casa, mas ele montou seu quartel-general ali em Cafarnaum, possivelmente na casa dele. E ele estava ali em casa. E onde Jesus chegava, as pessoas iam ao reencontro dele. Então essa casa agora, que era uma casa simples, ela começa a ficar cheia de pessoas querendo ouvir a palavra de Deus. Muitos queriam ser curados, muitos queriam somente ver o que iria acontecer, muitos queriam somente aproveitar de algo ali, mas tinha aquelas pessoas que realmente iam ouvir a palavra. Imagina agora comigo a cena, uma casa cheia de gente, que não tinha mais espaço para ninguém, todo mundo apertado ali, querendo ver um pouquinho de Jesus, querendo ouvir um pouquinho de Jesus. Enquanto Jesus está nessa casa, tem 4 pessoas, 4 amigos, lutando com um amigo que é paralítico. E eu fico imaginando, e acho interessante isso, porque esses amigos chegaram à conclusão do seguinte: olharam para o amigo dele, que era paralítico, e falaram: olha, nosso amigo tem um problema. Onde nós poderíamos levá-lo para ajudá-lo? E aí eles ouviram falar que Jesus curava, e eles ouviram que Jesus estava ali em Cafarnaum. E aí eles decidiram ir até Jesus. Por quê? Porque eles viram que Jesus poderia ser o socorro para eles. Eu quero que você entenda, pessoal, que esses homens viram em Jesus a solução, o socorro, a ajuda para que aquele paralítico pudesse mudar de vida. Aquele paralítico ali, ele era um homem triste, ele era um homem abatido. Por quê? Porque na sociedade ele era mal visto. Ele não poderia cuidar da sua família, sustentar a família, como era o papel do homem naquela época e ainda é hoje, né? Ele não tinha prestígio na sociedade, então, infelizmente, ele era um cara abatido. E aí, esses amigos queriam ajudá-lo a resolver a situação e viram em Jesus o problema, onde eles poderiam encontrar socorro. E o que eu quero compartilhar com vocês aqui nesse vídeo é justamente isso. Nós precisamos olhar para Jesus, não como simplesmente um profeta, como uma pessoa comum, mas nós temos que olhar para Jesus e ver que Jesus ele pode sim resolver as nossas situações. Muitas vezes, pessoal, preste atenção, tem áreas da nossa vida que está paralisada. Aquele homem, o paralítico ali, ele tinha suas pernas paralisadas. E muitas vezes tem áreas da nossa vida que estão paralisadas, que nós não mexemos mais, que nós não a utilizamos mais. Muitas pessoas têm perdido casamentos, muitas pessoas têm perdido os filhos, muitas pessoas têm perdido empresas, têm perdido negócios, muitas pessoas têm perdido várias coisas. E aí, alegria. E aí nós podemos aqui aplicar o seguinte,
muitas vezes nós estamos ficando com áreas paralisadas. Mas eu vim aqui através desse vídeo dizer que esse socorro, essa área que está paralisada, você pode encontrar socorro. E o socorro para isso, sabe quem é? É Jesus. Você precisa olhar para Jesus e falar, Jesus pode mudar minha história. Eu vou até ele. E esses homens aqui viram isso e falaram, vamos lá levar o nosso amigo lá, porque Jesus pode mudar a história dele. Então você aí, independente daquilo que você estiver passando, pessoal, você pode encontrar socorro em Jesus. Olhe para Jesus e fale, olha, Jesus pode me ajudar, então eu vou até ele, porque ele pode mudar a minha história. É interessante porque esses homens decidiram então ir até Jesus. Só que quando foram ir até Jesus, encontraram uma barreira. Qual foi a barreira? Uma multidão. Quando eles chegaram na casa, a casa estava abarrotada de pessoas, não tinha como eles terem acesso até lá. E aí eles decidiram fazer o quê? Subir e descer o paralítico pelo telhado. E o que eu aprendo com isso? É que muitas vezes nós vamos até decidir ir até Jesus. Você vai estar numa situação difícil, como a daquele paralítico, com alguma área da sua vida paralisada. Você fala, não, eu vou até Jesus. Mas só que para chegar até Jesus, muitas vezes vai ter barreiras, vai ter problemas, terão dificuldades. E aí, o que acontece? Você tem duas opções. Diante da dificuldade, você pode ou decidir parar, porque eu fico imaginando os amigos dele falando bem assim, ó, daquele paralítico, olha, nós tentamos te trazer até aqui, Jesus está lá dentro, olha lá, está lá dentro, mas olha, não tem como passar, é impossível. Nós até tentamos, mas vamos desistir aqui. Você pode fazer isso também, você pode estar com algum problema, ver Jesus ali e falar, mas eu tenho que fazer algumas coisas para acessar Jesus, então não vai dar certo não, muito, muito difícil. Ou você pode falar bem assim, não, peraí, o que eu preciso fazer? Nós vamos chegar até Jesus. Eu quero chegar até Jesus. Você tem que ter determinação, pessoal. Nós temos que ter determinação para chegar até Jesus. E aí aqueles homens falam, não, nós vamos chegar até Jesus. Não tem barreira não, fica imaginando no coração dele, não tem barreira que vai nos impedir não. Que lição que eles nos ensinam, né? Porque muitas vezes nós queremos parar diante de qualquer dificuldade. Mas não pare. Insista, persista. Tá difícil? É difícil mesmo. Mas entenda que cada dificuldade que a gente avança, a gente cresce, nós amadurecemos, nós ficamos pessoas melhores. Então, se você está passando por algum problema e quer chegar até Jesus, rompa as barreiras. Que barreiras são essas, Wellington, que me impedem de chegar até Jesus? Não são barreiras físicas hoje, mas são muitas vezes a falta de tempo, a falta de dedicação em oração e leitura da palavra, que são isso que vão nos aproximar de Jesus. Estar em comunhão com a igreja, muitas vezes nós temos dificuldade nisso também. Então são barreiras que muitas vezes nos impedem de chegar até Jesus. Mas eu queria te falar aqui nesse vídeo, rompa essas barreiras e vá até Jesus, porque Ele pode mudar a tua história. E eu fico imaginando, eles então decidiram ir até Jesus e estão subindo agora com o paralítico para poder colocá-lo diante de Jesus. Só uma rápida pausa aqui, porque eu fiquei imaginando o coração do paralítico, né, ao saber que ia até Jesus, alegria, mas ao saber que de uma multidão e que eles iriam subir, eu fico imaginando ele pensando, pessoal, vai com cuidado aí na hora que a gente for subir, porque eu só quero voltar a andar, eu não quero que Jesus me ressuscite não, tá bom? Então cuidado para não me derrubar, para me morrer e ele ter que me ressuscitar. E aí eles subiram, colocaram ele diante de Jesus ali, abriram o teto, colocaram ele diante de Jesus, e Jesus fez o quê? Curou aquele paralítico. Só que para terminar esse vídeo, eu queria te falar o seguinte, Jesus curou aquele paralítico além daquilo que ele imaginava que seria curado. Aqueles homens, os 4 amigos, achavam que o maior problema do paralítico era o quê? As pernas paralisadas. Só que Jesus, ele sabe realmente aquilo que nós precisamos. E quando eles descem o paralítico diante de Jesus, se você for ler em Mateus, Jesus fala bem assim para ele, ó, homem, tem bom ânimo. Sabe por quê? Porque Jesus estava curando o lado emocional dele. Segundo problema que Jesus cura nele, Jesus fala bem assim, olha, os teus pecados estão perdoados, o problema espiritual que aquele homem tinha também foi sanado naquele encontro. E por fim, Jesus fala, olha, levanta e anda. O problema físico dele foi restaurado. Então Jesus curou o seu emocional, curou o seu espiritual e curou o seu físico. Ele achou, pessoal, guarda isso aqui, ele achou que só ia ser curado fisicamente, mas Jesus sempre tem algo a mais e ele conhece a gente, o que a gente realmente precisa. Jesus curou ele nessas 3 áreas que eu falei para você, emocional, espiritual e física. Muitas vezes vamos chegar até diante de Jesus com um problema, achando que esse é o problema, mas Jesus sabe aquilo que realmente nós precisamos e Ele quer nos tratar em todas as áreas que nós precisamos. Então guarde essa mensagem no seu coração. Chegue até Jesus e pode ter certeza que Ele vai te surpreender naquilo que Ele vai realizar na sua vida. Só basta você ter determinação, falar, não, Jesus pode mudar essa minha história, romper a dificuldade para chegar até Ele. E pode ter certeza que Ele vai te surpreender com aquilo que Ele vai fazer.
Esse homem então foi curado emocionalmente, espiritualmente e fisicamente. Ele chegou com as áreas da sua vida paralisadas, suas pernas, e sai de lá andando. Chegou carregado e sai carregando a sua maca. É assim, quem se aproxima de Jesus não sai de mão vazia. Então vale a pena se aproximar, porque ele quer mudar a realidade da nossa história. Tá bom, pessoal? Guarde essa mensagem no seu coração aí, que Deus te abençoe, sua casa, sua família, te dê força, te dê coragem, e nós possamos prosseguir aqui nessa caminhada de termos mais e mais de Jesus. Compartilha aí, pessoal, manda para mais pessoas, nos ajude a levar a palavra de Jesus a mais e mais pessoas, para que mais pessoas possam ter esse acesso a Jesus, romper as barreiras e receber algo especial desse Jesus poderoso que tem sempre algo para nos dar, tá bom? Guarde essa mensagem no seu coração e não se esqueça, pessoal. Sempre falamos isso aqui para você guardar no seu coração. Você pode ter sempre mais de Jesus. Fique com Deus.